quando eu falo que saúde, cuidado com o seu corpo, praticar esportes, alavanca a sua vida em todos os sentidos, financeira, familiar, sentimental, espiritual, muitas pessoas ainda questionam: "Será que é isso mesmo?". E você às vezes está aí sentado no sofá sem fazer nada, não conhece ninguém, nenhum exemplo, nenhum modelo para seguir. E hoje eu estou trazendo aqui um atleta olímpico que participou das Olimpíadas em Los Angeles, que participou das Olimpíadas em Seul, na Coreia, como ciclista, representando o Brasil, e hoje ele é empresário, um empresário de sucesso que vai da área de fabricação de bicicletas, agronegócio, real estate, ramo imobiliário, super versátil, super diversificado, muito bem relacionado e com muito sucesso, para apresentar para você um caso real, para você poder seguir esse exemplo. Estou aqui com meu amigo Marcos Mazaron. Tudo bem, Marcos? Como é Ô que você está? Celinho, muito obrigado. Eu fico muito feliz em estar aí no teu canal, no 323, que é maravilhoso. Vocês estão fazendo um trabalho aí que eu acompanho. Tenho muito orgulho de estar participando com você, porque você, além de ser um ser humano diferenciado, você e a tua equipe toda que eu tenho conversado, então, se eu nomear aqui um ou outro, eu posso estar sendo injusto, mas vocês são muito, assim, uma equipe muito bacana e que a gente com certeza pode fazer coisas maravilhosas juntos. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória aí, me apresentar, né? Eu fui ciclista profissional representando a seleção brasileira, participei das principais equipes aqui no Brasil, uma delas, a última que eu representei foi a Caloi, a Pirelli e a Capem no Rio de Janeiro na época, que era uma equipe do governo federal, que eu tive o privilégio de participar dessas 3 equipes super, bem montadas, e na época eu tive essa classificação para ir para as Olimpíadas de Los Angeles, e tive depois a classificação também para ir para a Olimpíada de Seul. Los Angeles foi 84, Seul 88, e eu já era o classificado também, o primeiro ciclista classificado para ir para as Olimpíadas de 92 em Barcelona. E eu infelizmente tive um acidente, num treinamento aqui no Brasil, e eu acabei ficando fora, tive muitas fraturas e isso acabou me tirando fora das Olimpíadas. Depois eu voltei a competir e tal, mas eu tive uma medalha em 87, que foi, Indianápolis, no estado da Indiana, que essa vitória que eu tive aí nos Estados Unidos me credenciou para muitas coisas, para muitos eventos importantes, e eu fui medalha de prata, e foi uma disputa ali que, tinha um público muito grande lá na competição no estado da Indiana, e eu me senti, assim, muito em casa com os Estados Unidos. E depois acabei indo também, ficar um tempo, no estado da Flórida, mais especificamente, em Orlando, e também trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, então eu tenho experiências maravilhosas com essa relação Brasil-Estados Unidos. Estados Unidos é um país que eu aprendi a respeitar muito pela sua, ah, tudo que os Estados Unidos é, né, eu sou fã realmente, de país bem organizado, sou brasileiro, com muito orgulho também, e tenho uma grande admiração pelos Estados Unidos, porque eu sempre fui, muito bem recebido nos Estados Unidos. Então isso, e inclusive em Los Angeles, né, nós estamos falando aí do canal 323, que a sede é aí em Los Angeles, e nas Olimpíadas nós tivemos uma recepção maravilhosa. E eu andei em Beverly Hills, quer dizer, toda essa região aí, de casas maravilhosas, eu ficava passeando de bicicleta para conhecer Los Angeles e andar por aí tudo, né, que aí fica, as coisas não são muito próximas, Los Angeles, às vezes a gente anda aí 50, 60 quilômetros para ir em algum lugar. Então eu me dei muito bem, sempre eu conheço 17 estados dos Estados Unidos em competições que a gente participou, sou muito fã do estado da Flórida, porque a Flórida, ali, tem muitos brasileiros, principalmente na região de Miami, né, o corredor ali
até Orlando com muitos brasileiros e a gente se sente muito em casa. E os americanos também, né, a gente, quando a gente fala, dos Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos realmente com respeito a esse país, porque eu sempre fui muito respeitado aí. E eu tenho cidadania italiana também, e às vezes você vai na Itália você tem que se apresentar mais e tal, e nos Estados Unidos você já tem aquela empatia com o pessoal e vai chegando, você é bem recebido, e assim, o próprio país se deixa muito à vontade. Então eu tenho certeza que nós vamos fazer bons negócios, eu já me apresentei, agora eu vou ficar aí para as suas perguntas. Em primeiro lugar, quero aqui agradecer Marcos Mazaron. Boa noite, Semi Swiden. Aqui é o Gilson Campos. Eu conheci o Semi Swiden e através de uma ferramenta que ele tem, que é o Matrícula USA, e a partir dali nasceu uma amizade. E o 323 Midnight é uma ferramenta não somente de network, de negócios, mas é uma ferramenta de oportunidade de trazer pessoas como Marcos Mazaron, de poder falar da sua história, falar do que você vivenciou e poder, de alguma forma, fazer sentido para pessoas que estão assistindo esse podcast e que vão se identificar com a sua história e com aquilo que você tem para falar. Marcos, eu estava lendo aqui o seu release, muito bonita a sua história, e eu tenho uma curiosidade, e eu queria aproveitar já para deixar essa pergunta para você. Como que nasceu, Marcos, a paixão pelo ciclismo, e quando você detectou, descobriu que você tinha potencial para, de repente, disputar um nível de alta performance dentro do ciclismo? Fala pra gente. Na realidade, é excelente pergunta. Na realidade, quando eu tinha 16 anos, e morava no norte do Paraná, na cidade de Arapongas, Ah, é eu paranaense, igual eu, sou de Londrina. paranaense. Ah, você é de Londrina, então, ali do Londrina. lado. E quando a minha família toda nasceu era do campo, né, a gente vivia na roça mesmo, então os meus pais, os meus avós vieram na época da guerra, da Itália para o Brasil, aí tiveram 11 filhos, né, o meu avô, paterno, e depois a minha mãe, também, aí se encontraram, né, o meu pai com a minha mãe que era mineira, família de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, e estavam ali na região do norte do Paraná, porque, tinha a cultura do café. E, enfim, eu fui criado na roça, nasci na roça, e me mudei para a cidade, já tinha quase 12 anos. Então a minha infância foi uma infância muito simples, mas me deixou muito, eu fiquei muito orgulhoso, na realidade, de ser uma pessoa da roça, porque, não me faltou nada, né, a gente tinha tudo lá e a gente vai descobrir isso depois. Quando nós chegamos na cidade, que saímos, né, do campo para ir para a cidade, eu tive um baque, sabe, eu tive um choque de realidade. E eu não me encontrava muito, aí fui trabalhar e os trabalhos eram assim, eu trabalhei de ajudante de mecânico, até chegar a ser mecânico de bicicleta, foi onde depois eu chego no final da história, mas foi uma época muito difícil para mim, até eu migrar de ajudante de mecânico, de automóveis, para ir para mecânico de bicicleta. Aí eu conheci o pessoal que andava de bicicleta e tal, acabei comprando uma bicicleta, né, parcelado lá em 12 vezes. Isso aí você tinha quantos anos mais ou menos, Mazzaron? Quando eu comprei a primeira bicicleta, eu já estava com quase 16, de 15 para 16 anos. Eu fui com 12, então esses 3 anos foi 3 anos ali de, choque de realidade para mim, sabe? Do campo para a cidade, porque estudava à noite, tinha que trabalhar, a família, todo mundo tinha que trabalhar para poder se manter. E aí o meu primeiro registro em CLT foi aos 14 anos, né, então, eu estou com 62 agora. Naquela época foi muito difícil para mim, mas a única oportunidade, Gilson, respondendo objetivamente a sua pergunta, a única oportunidade que eu tinha era arrumar alguma coisa melhor do que aquilo que eu tinha.
Então, como eu comprei a bicicleta, eu acabei saindo para andar de bicicleta, sem conhecer o que era ciclismo nem nada, e teve um campeonato de bairros, eu comecei a andar, sempre era um jovem muito atirado em todas as coisas, super, motivado, né, para descobrir coisas, e aí eu me inscrevi e comecei a participar desse campeonato de bairro, que eram umas competições que tinha em alguns bairros na cidade, e quem ganhasse essa competição, né, na pontuação, que era 3 finais de semana, teria uma bicicleta já profissional, seria fornecida, emprestada pelo clube de ciclismo da cidade, e aí iria compor a equipe, que era não profissional, mas já era de atletas que treinavam na cidade, e eu acabei, ganhando 2 dessas provas e uma eu não fui muito bem, que foi a primeira, e nem sei a colocação que fiquei, mas, né, acho que nem entre os 10. E aí depois ganhei as outras 2. Aí eu acabei sendo o atleta que mais pontuei e recebi lá essa bicicleta, que comecei a treinar, fazer algo mais específico. E daí começou a aparecer muitas oportunidades, eu participei de uma prova do Campeonato Paranaense em Curitiba, acabei entrando numa seleção paranaense, fomos disputar o campeonato de júniores, porque eu ainda estava com 16 anos, nós fomos disputar o campeonato de júniores na cidade de São Paulo, que é a cidade que eu vivo hoje, e eu tive lá, fui o 5º colocado, acabei também entrando, sendo convocado para a seleção brasileira. Isso aconteceu tudo assim, muito rápido. Seleção brasileira e fomos para o campeonato mundial na cidade do México, no México. Primeira vez que vi um avião, sabe, voar, né, naquela época eu estou falando isso aí em, 1980, né. Então isso tudo aconteceu muito rápido na minha vida, e eu acabei chegando, e foi onde eu tive o primeiro contato com o pessoal do time dos Estados Unidos, que também estava lá junto, porque a gente estava todos nós, todos os países ficavam num local, num alojamento que era onde foi os Jogos Olímpicos na Cidade do México, então tinha lá todas as acomodações para todos os atletas, e a Cidade do México foi o primeiro país que eu conheci, né. Eu fiquei super encantado e acabei competindo e fui bem no Campeonato do Mundo, e aí abriu-se as portas para mim como atleta ali, ainda com 16 anos, quando eu voltei para a cidade de Arapongas, né, acabei desfilando lá no caminhão de bombeiro, porque fui viajar, então aquilo para mim era tudo muito novo. E foi muito legal esse momento aí, e aí eu vi que realmente eu tinha que ir para um local maior, e sabe aquele chamamento que você tem, aquele insight? E isso aconteceu quando eu estava ali, sem saber o que era um insight, né. E acabei vindo para São Paulo e comecei a competir nas equipes de São Paulo, e aí o mundo se abriu e eu cheguei a ser atleta realmente profissional. Recebi um convite para uma equipe, na época das Olimpíadas de Los Angeles, para compor uma equipe dos Estados Unidos. Acabei que não fui, porque ainda não tinha maturidade para poder, decidir, sabe. Aí eu fiquei naquela coisa entre família e sair do país e tal, e acabei não tomando a decisão, que se de repente hoje eu seria mais um, igual o Seminha que está aí, né, Seminha vive nos Estados Unidos e tal. Mas, passou aquela época, depois, tudo foi indo muito rápido também. Essa época de atleta para mim foi uma época, que eu aprendi muita coisa, né, a gente tentava estudar junto, mas viajava muito. Foi uma época maravilhosa na minha vida, até ser empresário, né, até chegar na época de empresário. É uma história inspiradora, Mazzaron. E me fala uma coisa, como o esporte, como, ter uma vida saudável influenciou no seu sucesso? Que você considera de ponto positivo você ter tido essa experiência como atleta, né, e chegado onde você chegou? Ótima pergunta, Seminha. O que o esporte nos dá é
Muita educação e disciplina, e você tem que ter horário para tudo, você tem que, se alimentar nos horários certos, dormir no horário certo. Isso tudo foi um presente de Deus na minha vida, porque eu estava meio perdido, morando sozinho, ainda jovem, né, eu com 17 anos já morava sozinho aqui em São Paulo, então, eh, não tinha ninguém ali que podia, a não ser o nosso técnico, mas as regras de atleta, elas são muito rígidas, pra senão você não tem resultado. Então isso eu já comecei a aprender ali no começo, né, quando eu estive na seleção paranaense, que eu fiquei uma época treinando em Curitiba, depois eu fui seleção brasileira, fiquei uma época treinando em São Paulo, inclusive no velódromo. O velódromo é aquela competição, aquela pista de competição específica, né, que é uma pista de 250 metros, que na USP, em São Paulo na época. Hoje esse velódromo lá está interditado, mas na época, o nosso alojamento, o nosso centro de treinamento era exatamente na cidade universitária aqui em São Paulo. Então, as regras, a disciplina, pra você compor uma seleção, você aprende ali no início, é como o escoteiro lá, né, você já aprende as regras ali desde o início. Então, isso me deu um direcionamento, muito positivo na minha vida. Pra a gente, não podia, tomar cerveja, você não podia, obviamente, ir para um caminho de usar qualquer tipo de fumar, nem nada disso. Então isso foi ótimo para mim como garoto, né, e foi uma educação também que eu podia, ter ido para outros caminhos, mas eu fiquei no esporte. E o esporte, com certeza, eu quero que os meus filhos pratiquem esporte, todos eles, né, então eu sempre dou isso como referência. Eu tenho gêmeos ainda, né, estou com 62 anos, mas tenho gêmeos que vai fazer 8 anos, viu, Seminha? Então esses meninos, eu tô sempre junto com eles, porque eu sou, assim, um pai avô, né, tô ali junto com eles o tempo inteiro, e eu quero que eles realmente pratiquem esporte e se possível, como profissional para ter essa disciplina também, para ter essa organização, porque eu tenho certeza absoluta que um esportista que passa por uma seleção brasileira, que vai para uma Olimpíada, Campeonato do Mundo, eu participei de 6 campeonatos do mundo. Tudo isso vai te dando muito subsídios para depois você também vir para o mundo empresarial, do empreendedorismo e tudo isso, né, porque o mundo é uma disputa em tudo que a gente faz, né, em qualquer profissão que você tá, você vai ter adversários, né, a sua concorrência. E isso me ajudou muito, como pessoa, né, pra me respondendo, o esporte, ele te educa, ele te dá um norte e realmente você acaba sendo um ser diferenciado daquele grupo ali da maioria. Ô Marcos, nós temos muitos atletas no Brasil, jovens, pessoas que sonham em poder ter uma oportunidade como você teve. Você teve, 2 Olimpíadas consecutivas, 84, 88, vestiu a camisa do Brasil representando a nossa nação. E o podcast tem uma coisa interessante, a gente gosta de bastidores. Tem alguma história, Marcos, de repente de uma dificuldade que você passou, ou uma história de superação, para que você possa contar para a gente e inspirar esses atletas que sonham em ter uma oportunidade que você teve, graças a Deus. Conta pra gente. Olha, em Arapongas, quando eu estava saindo quando eu tinha que decidir o que eu ia fazer da minha vida. Por ironia do destino, quem era dono do clube de ciclismo lá da cidade, assim, que comandava, era uma pessoa que também tinha comprado o sítio onde eu nasci, e que os meus pais tiveram que mudar, né, porque o sítio era do meu avô, não era da família ali, né. Então, nós tivemos que mudar da roça para a cidade. E eu saí chorando realmente, porque ali era meu berço, né, onde eu morava na roça. E quando eu cheguei lá, o dono do clube lá na cidade, ele me disse: "Olha, essa cidade é muito pequena para você, você tem que ir embora, você não pode ficar aqui". Mas eu senti aquilo como quase que alguém me mandando embora da cidade. Eu falei: "Não, mas como isso e tal?". Eu sei que não aceitei aquilo naquele momento,
Mas hoje, depois de ter passado, né, não hoje, mas há muito tempo atrás já, eu percebi que aquilo foi o que me deu a oportunidade de conhecer o mundo, porque se eu tivesse me acomodado e ficasse ali na zona de conforto, em Arapongas, eu não tinha conhecido, eu conheço 90 países. Isso me deu, uma condição de andar pelo mundo, né, e é isso, eu acho que todo jovem que pode se inscrever em programas esportivos e participar, de competições já a nível federado, todos os esportes têm federação de todos os esportes no Brasil, devem participar, porque isso te dá uma condição de vida diferenciada para toda a sua vida, né, ele te dá ali uma disciplina tão diferenciada que você com certeza vai ser bem-sucedido onde você estiver. Mas Aron, muito bom, porque sabe o que acontece? Eh, Inclusive a gente já vai entrar no assunto também empresarial, mas, o jovem hoje no Brasil, ele tá tendo poucos bons exemplos para seguir, né, essa cultura do Brasil aí do funk e tal, eu não tô reclamando da música funk, mas tô falando, tem uma cultura aí meio que denigre e diminui o jovem, né, então essa sua história ela mostra que vale a pena fazer a coisa certa. Só pra gente fechar essa parte do esporte, esse ano tem Copa do Mundo. Quem vai ganhar essa Copa do Mundo? Olha, eu acho que tem muitos candidatos para ganhar essa Copa do Mundo. O Brasil, claro que vou torcer pelo Brasil. O segundo que eu poderia torcer seria, a Itália, porque eu também tenho cidadania italiana, mas a Itália nem se classificou. Então, a minha torcida é exclusiva para o Brasil e, assim, dos que têm condição de ganhar, dos que têm condição de ganhar a Copa. Mas eu acho que realmente não é o melhor momento para nós em termos de referência no esporte, principalmente no futebol. Eu acho que esse ano é uma Copa que vai ser diferente. Primeiro que 3 países, muita tecnologia aplicada aí nova, que vai ter inclusive, com regras, não do futebol em si, mas regras do estilo de competição e do estilo de evento, que o evento é isso mesmo, tem que ser vendável, principalmente para o patrocinador e o interesse do público. Mas eu acho assim, eu vou torcer para o Brasil com certeza, mas, eu vejo o Brasil, não com o melhor time para ganhar a Copa do Mundo nesse ano aqui. Eu acho que, vou colocar o Brasil aqui como favorito, a Argentina também, eu acho que foi o atual campeão, né, da Copa do Mundo e eu não sei como é que eles estão nesse momento, não estou acompanhando muito de perto, mas, sempre é candidato. E eu vou torcer também, para os Estados Unidos, porque eu acho que o futebol nos Estados Unidos, que é o soccer, ele está, ganhando muita visibilidade e público também que está aderindo muito a ser torcedor como os outros países, né, porque os Estados Unidos Torce pra tem nós, tanto Mazarão, torce pra nós, torce para os o Estados Unidos, Brasil? pô. Não, Para os pô, Estados Unidos? Estados Claro, claro, pô. claro. Torce Vou pra torcer para nós os Estados aqui. Unidos também. A Copa é México, Estados Unidos, México, né, Estados Unidos, e o Canadá. Eu acho que o Canadá não é favorito, minha opinião aqui é que realmente, não tem condição de ir para vencer. O México é um país, uma seleção ali mediana, mas que também compete bem, e os Estados Unidos é sempre uma interrogação, que eu acho que esse ano os Estados Unidos pelo menos tem uma condição de estar entre os 4 finalistas. É isso aí, vamos torcer, vai dar Estados Unidos na cabeça. Tô Vamos lá. falando aqui com meus amigos, tô ensinando eles a gostar de futebol, falo: "Pessoal, esse ano tem Copa do Mundo". "Sério?". "É, vai ser aqui nos Estados Unidos". "Nossa, eu não sabia". Eu falo: "Pô, meu". É. Ai, 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 mas quem sabe se os Estados Unidos chega bem, ganhar é difícil, mas se chegar bem até umas quartas de final, vai popularizar muito mais o futebol aqui, não só porque o latino aqui, óbvio, gosta de futebol, mas para o americano mesmo raiz começar a gostar do esporte, né, assistir um jogo,
E vai ser bom para o esporte, né. Se os E Estados o Unidos futebol aderir, só feminino falta os é Estados muito Unidos, né. forte nos Estados Unidos, né. Futebol É. feminino aí é muito forte. O futebol feminino é forte, mas ele não atrai um público, assim, que nem o futebol masculino. Então o É verdade. futebol acaba sendo um esporte de segunda categoria aqui, né. Então aqui é o futebol americano, o beisebol, o basquete, né, que são os mais fortes, só que só falta os Estados Unidos para o futebol dominar todos os países, né. Só falta os Estados Unidos, porque todos os outros países amam o futebol, só os Estados Unidos que ainda não tem É essa porque os Estados paixão. Unidos ele tem a tradição, né, do futebol americano, ele tem a tradição do basquete, que eu acho muito legal, né. Eu fui assistir um jogo lá em Orlando, da NBA, é um espetáculo à parte, isso é muito bacana. Então eu acho que os Estados Unidos realmente, tem essa, diversidade aí de esportes, e eles sabem organizar evento de uma forma que ninguém sabe. Isso é uma grande verdade. Vamos dizer que a Verdade. Copa do Mundo aí nos Estados Unidos, como foi em 94, que já foi maravilhoso naquela época e o Brasil foi campeão inclusive, já foi uma Copa do Mundo muito bem organizada e eu tenho certeza que essa aqui vai ser a Copa dos últimos bom, da de todos os tempos. Essa vai ser a Copa de todos os tempos. Agora entrando na parte empreendedorismo, porque com você a gente pode falar de muita coisa, né, mas não vamos falar agora da parte de empreendedorismo. Tem muita gente que sai do Brasil, vem para cá, porque fala assim: "Ah, no Brasil não tem jeito, no Brasil, sabe, as coisas não dão certo e tal", e vem para cá. Só que o problema não tá no Brasil, o problema tá na pessoa. Você é um exemplo disso, porque você é uma pessoa que tem sucesso no Brasil. Já veio para cá, já construiu aqui também, né, no ramo imobiliário, já teve sucesso aqui também, tem sucesso aqui, tem sucesso no Brasil, quer dizer, as fronteiras não pararam o Marcos Mazzaron de ter sucesso. O que que você acha? Você acha que o problema do empreendedor é o lugar que ele tá ou é a mentalidade dele? Olha, em qualquer país do mundo, Seminha, como eu já tive a oportunidade de morar em vários países, eu tive a oportunidade de morar na Bélgica, na Itália, uma época em Portugal e na Espanha. E, aqui próximo, na Argentina e no Uruguai. O Uruguai é um país super pequeno, com 2 milhões de habitantes, eles têm medalha olímpica no ciclismo. Então, você vê um país com 2 milhões de habitantes é favorito sempre numa Copa do Mundo, todo mundo respeita muito. Então, o esporte no Uruguai é muito respeitado e em várias modalidades, né. Então eu tive essas experiências. Essas experiências me diz o seguinte, em E qualquer morou aqui país nos Estados Unidos também, né, você falou não, tudo e isso nos aí. Estados Unidos sim, e incluo inclusive agora os Estados Unidos, porque aí eu já não era atleta, eu já estava como empresário. Mas, nesse período, em todos os países que eu estive, a regra é uma só, você tem que ir para trabalhar. Se você for para curtir a vida, não dá certo, porque você vai ter que ter disciplina e trabalhar bastante. E eu digo o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente, só tinha o domingo, nós trabalhávamos a semana inteira, inclusive no sábado e folgava no domingo, e às vezes, né, como, eu tinha empresa de construção, às vezes eu tinha ali durante a semana algum período também que eu tirava para fazer algum trabalho que eu estava com empresa no Brasil também. Mas o segredo é, em qualquer país que você for, você tem que ir para trabalhar de verdade. É claro, você pode ter o seu momento de lazer, você pode ter, o teu período de férias na sua programação, mas quando você está trabalhando, é trabalhar de verdade, é trabalhar mesmo. E nos Estados Unidos, você ganha por hora, então você trabalha e ganha por hora. Então tem oportunidade para você ir para os Estados Unidos e ganhar muito dinheiro, e fazer muito dinheiro, mas você tem que trabalhar, então não dá para ir só para curtir. Não é isso? Isso, exatamente, desculpa, é que meu microfone travou. Mas Aron, olha só, da experiência que você teve aqui nos Estados Unidos, depois você voltou para o Brasil, o que que você levou daqui para o Brasil, assim, de ensinamento? O que que você aprendeu aqui, fazendo negócios aqui, que, fizeram você
ter mais conhecimento aí no Brasil, mais aquela história de, na terra de cego quem tem um olho é rei, né. Uhum. Você voltou para o Brasil e o Brasil é um país que a maioria das pessoas nunca saiu daí. Você teve essa experiência de vir para cá, eu sei que no mundo inteiro toda a experiência, tudo que você juntou, mas especificamente depois que você voltou daqui para o Brasil, o que que você levou daqui para aí que te ajudou? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, como eu tenho cidadania italiana também, eu tive que ficar na Itália uma época para poder fazer a minha cidadania. Eu estava em Reggio de Calábria e nós na nossa casa, por exemplo, você tem que ter uma autorização para você ter ar-condicionado, porque, você tem um limite para gastar de energia. Você não pode muitas vezes você vai comprar um equipamento, mas você não pode se você passar do consumo que é permitido naquela residência. Então isso, o país é maravilhoso, é tudo organizado, bacana, mas eu fiquei assim, falei: "Poxa, mas se eu quiser comprar um ar-condicionado, eu não posso?". "Não, você tem que ter autorização, porque senão, você vai consumir a energia de outra pessoa". Então isso me colocou uma interrogação. E quando eu morei nos Estados Unidos, pô, nos Estados Unidos você pode ter carro V8, você pode parar numa vaga de estacionamento que é gigante para você parar, você vai no supermercado, você tem centenas de produtos que às vezes, por exemplo, iogurte. Eu vou te falar que eu não sou tão fã de iogurte, mas as pessoas você vai lá, você tem tantas marcas diferenciadas, você tem tantas opções para você comprar, que isso você começa a ver, você fala: "Olha, nossa, quantas opções", né, em todos os supermercados que você vai ter essas opções todas. Você tem muita opção de veículos, eu acho que é o país que mais oferece para você hoje opção de veículo para você ter, desde uma Ferrari até, sei lá, um carro mais simples, você tem opção de tudo. Então, tem países maravilhosos no mundo inteiro, mas eu acho que é esse diferencial dos Estados Unidos, que você pode comprar uma casa, você pode colocar bom, você já compra as casas, ela já está toda com ar-condicionado, tá com tudo. Tem países que você já não pode usar. Por exemplo, a segurança dos Estados Unidos. Você sai, em qualquer cidade que eu conheci nos Estados Unidos, você sai, tranquilamente à noite, você não fica preocupado se você, né, tem que ter segurança, ter carro blindado, esse tipo de coisa. Então, eu vivo em São Paulo, eu tenho carro blindado. Mas precisa de carro blindado? Te digo que para sair à noite e tal, é muito mais seguro para você ter carro blindado. Esses dias eu estava num evento inclusive, que a pessoa que estava palestrando disse: "Olha, aqui na nossa, metrópole, que é São Paulo, e as cidades que estão no entorno, a maioria das pessoas que podem tem carro blindado. Nos Estados Unidos você não tem, não existe carro blindado. Então, as oportunidades que você tem para trabalhar, por exemplo, você é um bom profissional, você tem uma profissão, que, interessa para as empresas, ou mesmo se você não tem tudo, hoje a mão de obra é tão necessária no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos você pode sair de um emprego aqui hoje, no mesmo dia você está trabalhando em outro lugar, e isso é natural aí nos Estados Unidos. Então, eu tive a percepção de que realmente os Estados Unidos é um país, assim, para você, eh pra você se espelhar, realmente. Eu acho que a própria, situação, né, política, né, das cidades, dos condados, eles são, favorece a população que ali vive, sabe. Então as escolas, né, como os seus filhos estudam. Então tudo isso eu fui percebendo, né, como é importante isso para a formação familiar. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer, e eu fiquei realmente muito feliz, quando eu estive aí, de ter a oportunidade de conhecer tudo que eu conheci. Então eu tenho certeza que você conhece muito mais, você sabe do que eu estou falando. Então é assim, o Brasil tem 1 milhão de coisas boas, mas o que falta para nós ainda por exemplo, não existe política para o esporte no Brasil. O Brasil não tem política para o esporte.
Você vai estudar aí nos Estados Unidos, a partir do high school, você já tem toda a sua, grade esportiva, desde as crianças ali, mas aí já, a partir dos 15, 16 anos, você já vai pra coisa mais profissional e tal, você pratica o esporte que você quiser, inclusive incentivado, até para ter bolsa. Eu acho que isso tudo é muito importante, e aí você me perguntou o diferencial, né, são tantos diferencial, entre esses, principalmente, a coisa coerente. Por exemplo, aqui no Brasil, a crítica que eu faço e sempre fiz: os pedágios do Brasil, gente, isso aqui não existe. Aí você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você tem as cobranças do Free Flow, que é os pedágios que você quando você vai lá no final quando vem a sua fatura, que você vai lá olhar, é um preço super justo, porque você está numa estrada segura, né, que não tem ali aqui, tem, a gente está sempre dirigindo numa estrada, você tem que tomar cuidado, porque tem os andarilhos, tem pessoas andando, tem animais, eh, e você paga pedágio caríssimo. E aí quando vem a sua fatura é que você fala assim: "Realmente, olha, é um diferencial que, eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente realmente ter isso tudo que hoje tem aí em todos os estados que eu andei", né, eu não conheço todos os estados, mas, eu conheci mais de 10 estados, como eu falei, 17 estados, mas, teve estado que eu só passei. Então eu tive essa oportunidade de ver tudo isso e inclusive, ah, nós fizemos uma viagem de mais de 4.000 quilômetros nos Estados Unidos, quando eu estava competindo, e não tem aquela abordagem, "Olha, vamos parar para fazer verificação", sabe, você viaja tranquilamente, você viaja com segurança, você viaja em paz, isso é importante. Sim. Eu quero aqui mostrar uma imagem de um vídeo que eu achei muito bacana, de 88, melhor safra do ciclismo brasileiro, Marcos Mazzaron, campeão. Marcos, fala pra gente uma coisa. Nós vivemos hoje um cenário no Brasil político, social, bem crítico. E quando a gente fala de esporte, você acabou de falar da questão do incentivo, que deveria ter, né, política para o esporte, de incentivo para o esporte. E infelizmente a gente não vê isso. E você hoje, né, depois da sua carreira como um atleta, hoje você é presidente ali da Federação Paulista de Ciclismo. Como que você vê os atletas, os novos atletas também, que sonham em ter oportunidade de representar o Brasil fora do país, como que você vê, as novas políticas? Você, tem alguma ideia de alguma um incentivo, alguma oportunidade? Como que esses atletas podem buscar oportunidades para conseguir alcançar, de repente, participar de uma Olimpíada ou de alguma dessas oportunidades que você teve? Fala pra gente. Olha, esse evento aí que vocês estão mostrando foi, eu venci 3 etapas da Volta de Portugal, né, que o Giro de Itália acabou nesse último domingo, né, e o Pogačar novamente, foi campeão, uma história linda, né, desse ciclista, e ele estava inclusive com a família, com as crianças lá na Primeiro lugar aqui, chegada, ó, top. eu vi que foi muito lindo. E o que a gente vê é que, assim, é como a educação, né, a educação, quando você tem o seu filho numa escola em período integral, que ela tem toda a infraestrutura entre alimentação, esporte, a seriedade ali com a parte, de ensino, né, de todas as disciplinas. E o esporte é muito parecido com a questão da educação. Então, o país que investe na educação e não investe no esporte, ele é totalmente incoerente, porque o esporte, ele está inserido na educação, na saúde, no comportamento, né, que é na área de segurança. Então, as principais áreas onde nós somos, deficitários aqui, porque o nosso estudo não é um estudo forte, a nossa parte, de esporte não existe, isso aí eu falo que não é partido político, tá, ser direito, de esquerda, nada disso, tá, a gente não fala disso. Porque se você for em qualquer prefeitura aqui,
não existe política de esporte. Se você for em qualquer estado, não tem política de esporte. Se você, o nacional, tem lá o pessoal, mas aí coloca-se um político lá, a própria parte técnica que deveria ter atletas, né, que têm experiência, não são colocados lá, porque não, a parte política não deixa você chegar. Isso eu estou falando de todos os últimos aí, se você pegar a história do Brasil, desde, eh, eu peguei o último governo de 1980, não preciso nem falar para você, 1980, quando eu fui, para o primeiro campeonato do mundo ali e tal. E depois até 84 eu estive em seleção brasileira ali, mas nós tivemos uma transição ali de governo, que era uma política mais militar, né, para o civil. E, assim, os militares incentivavam muito o esporte, tanto que eu fui de uma equipe militar, que era a CAPEM, Caixa de Pecúlio de Aposentadoria dos Militares, no Rio de Janeiro. E nós tínhamos uma estrutura maravilhosa no Rio de Janeiro nessa época. Hoje, se você pegar o Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas, já o velódromo, todas aquelas, construções que foram feitas para receber as Olimpíadas não está sendo usada, não tem política para isso. E a gente não consegue ter acesso à política para dizer: "Olha, esses, equipamentos têm que ser usado". Então, assim, eu posso dizer para você com toda a segurança que o Brasil não tem a menor vocação, vamos dizer, fora o futebol, porque o futebol também é formado por pequenos, associações, por clubes pequenos, e aí ele tem lá o olheiro que vai vendo o garotinho que vai se despontando e tal, porque, isso é um grande produto. Então o futebol é algo muito diferenciado. Agora, se você pegar natação, o voleibol tem uma estrutura um pouco melhor, depois do futebol é o voleibol no Brasil, mas os outros demais vivem de migalhas e isso. Olha, se é só você pegar o salário, hoje eu estava vendo no Instagram, o salário do pessoal que estava dentro do avião, que foi um avião especial que levou a seleção brasileira, não sei se vocês chegaram a ver. Olha, o cara que ganha menos ali, eu vi o que vai na reserva, né, que ganha menos é R$ 1.000.000. R$ 1.000.000, em dólar é um bom dinheiro também, mas tem cara lá que está ganhando 150 milhões por mês, que é o Neymar. Então, se você pegar lá, isso é público, né, eu vi isso hoje. Quando um atleta hoje, se você tiver um ciclista que está se despontando aí, um garoto que está no atletismo, eu tenho muitos amigos que são treinadores, né, esse pessoal ganha nada, ganha ali talvez uma refeição, alguma coisa desse tipo, mas absolutamente nada. Então para ele chegar lá e ser profissional, é uma distância muito grande, e tudo é difícil, né. O futebol também, como tem muitos garotos ali, para você passar lá naquela peneira ali para chegar a ser profissional, é muito difícil, mas ainda tem uma estrutura. O restante não tem, não tem política voltada para o esporte. É. Fantástico. Agora o Eu que o estava vendo Brasil aqui que o avião fala. só comentar aqui que só o avião que levou a seleção custa mais de US$ 1 bilhão. Foi O o preço do avião avião é utilizado isso aí pelo Rolling mesmo. Stones. Isso, O isso. pessoal tá bem assessorado, viu. Tá. É legal, a gente sabe que a maioria desses jogadores, o salário deles nem com exceção do Neymar que está aqui no Brasil, né, mas acho que tem patrocinador de fora também, de fora do país, mas, são atletas já consagrados, jogam em clubes europeus e estão espalhados aí pelo mundo. O salário realmente é vultuoso, mas essa é a nossa seleção brasileira de futebol, então é um esporte muito diferenciado. Se nós pegarmos um campeão olímpico de maratona, ou de natação, você vai ver que o salário é uma coisa, assim, que não tem nada a ver com a realidade do futebol, não tem, né, nem comparação, não tem nem como a gente pegar uma referência, né, de um esporte que não seja o futebol. É verdade. O Brasil é feito de futebol. O esporte é isso no Brasil. Não tem outra coisa. Mas vamos lá, Mazarão, voltando às raízes,
agora você voltou para o agronegócio, né, saiu lá do campo, lá do interior do Paraná, da fazenda, e agora você voltou para o agronegócio. E você trouxe um produto que é o própolis verde, que tem aí benefícios maravilhosos. Tem, e por incrível que pareça, tem muita gente no Brasil que não sabe os benefícios do própolis verde, né, e é um tesouro nacional. Inclusive você estava me contando que parece que o Japão tentou monopolizar isso, não foi? Na realidade, o Japão, quando descobriram-se o própolis verde no Brasil, o Japão registrou essa marca, né, própolis verde já é uma marca, patenteada pelos japoneses. Mas eu sou apaixonado pelo agro, Seminho. O agronegócio, ele é a minha paixão. Eu nasci na roça, então eu gosto muito. E o Brasil é um país que ele tem essa origem. E depois antes da gente concluir aqui o nosso bate-papo, eu vou dizer para você que, assim, eu tenho hoje contato com o pessoal que está investindo nesse mercado, e é um mercado super valorizado que a gente pode, trazer investidores, né, de outros países para cá, porque isso é um belo de um negócio. E o Brasil pode aumentar muito mais a sua capacidade de produção, né, a sua capacidade produtiva. O Brasil está se desenvolvendo muito com tecnologias. Eu tive uma reunião no último sábado, está sendo excluído toda a parte de insumos químicos e vai ser tudo, a adubação vai ser tudo com produtos naturais. O Brasil está partindo para esse mercado e excluindo de vez os produtos químicos. Então eu acho que o nosso agro do Brasil, ele é fortíssimo, e ele vai cada vez ser mais, porque aqui nós temos 3 safras de milho no ano. Em que país do mundo você vai ter isso, né? Não O existe, não agro do existe. Brasil é um negócio que quem pôr a mão lá só vai ganhar dinheiro, tá? Então isso eu posso garantir para você, porque eu estou convivendo com esse pessoal. Ô E o Marcos, própolis você verde, fala aí, Gilson. não, não, eu ia falar de outra coisa, mas fala eu sou fã dessas coisas. Própolis, eu tomo própolis quase toda semana, maravilhoso pra quem canta. Tá aí Fala, o própolis verde. segredo dele, da pele boa aí, ó, Mazaro. Própolis, eu É, tomo própolis, é, mas aquele própolis meia é boca, o não, spray, não é o igual, spray. é o spray, não é igual ao do Marcos, não. Eu me interessei, fala aí, própolis verde. Quero saber. O própolis verde ele tem com álcool e sem álcool, né. Aquele que pega mais no copo, que você tem que lavar ali, fica difícil de tirar, aquele gruda mesmo, esse é o com álcool. Mas ele tem um resultado, ele é mais concentrado, então ele tem um resultado, que você precisa de menos gotas, né, que eu uso sempre aquele que é em gotas. E também tem hoje encapsulado, que é em gel. Esse em líquido, eu tô tomando sempre o sem álcool, e o sem álcool você precisa, por exemplo, 30 gotas, enquanto o outro você pode tomar 10 gotas que faz o mesmo efeito. Eu tomo todos os dias, e eu digo para você que depois que eu estou 1 ano e meio já usando, depois que eu conhecia os benefícios do própolis verdes, eu estou usando todos os dias. Hoje mesmo eu compro em casa de produtos naturais, né, e hoje mesmo eu comprei, porque eu tenho direto aqui na minha casa e eu uso todos os dias. Se eu for viajar, eu levo, eu tomo direto. Eu nunca mais tive gripe, não precisei mais tomar vacina, e aí acaba que, né, tem sempre aqueles que vai dizer: "Não, pô, você está aí fazendo propaganda que não vai tomar vacina". Não, não tem nada disso, mas eu não tomo vacina para mais nada. Eu tô totalmente imunizado com o própolis verde, esses estudos são científicos. Se você a própria universidade da USP de Ribeirão Preto fez uma publicação maravilhosa dos benefícios. Olha, ele cura todas as doenças e deixa você, em forma, né, você vai eliminar a maioria dos remédios que você às vezes tem que tomar. É lógico que você vai ter que fazer os exames e passar pelo médico para ele detectar se você realmente não tem necessidade, mas é isso, nós temos uma condição maravilhosa do próprio verde. Olha, eu sou um adepto dos óleos essenciais, eu uso peppermint, aquele
de gota mesmo, de tomar a gotinha, lemon, cada um tem uma função, né, o balance também, cada um deles maravilhoso, então eu sou suspeito e eu quero conhecer esse, tá bom, Marcos? Depois a gente vai se conectar e eu Nós preciso vamos disso. exportar aí juntos para os Estados Pronto, Unidos, nós vamos pegar produtores, dedicados para esse mercado dos Estados Unidos. perfeito. Marcos, você lidera, o Elite Business ao lado da sua esposa, Adriana Mazaron, e eu queria que você falasse pra gente o que que é o Elite Business e como que surgiu essa ideia. Então, eu ao longo desses 62 anos, eu fui cativando pessoas, conhecendo pessoas e a gente criou um grupo de negócios que é um grupo empresarial, né, e tem pessoas com muito conhecimento aí, professores também, pessoas que têm conteúdo para poder, nos ajudar nessa diversidade que tem hoje de produtos, né, para você escolher o melhor, o que mais o Brasil tem vocação e tal. Então a gente porque eu tive na China, por exemplo, eu vi que a indústria hoje, aquilo que é industrializado, é difícil demais competir com a China. Então, aonde nós temos mais oportunidade? Então a gente vai procurando onde nós temos oportunidade. E esse grupo vê muito isso. E eu tenho certeza absoluta de que esse grupo será muito grande. A gente vai levar esse grupo agora para Brasília também, que tem muitos empresários, não só políticos em Brasília, mas tem muitos empresários. Nós trabalhamos muito com a área de eventos e entretenimentos também. Hoje, a principal indústria no mundo é a indústria do turismo. Se a gente olhar a parte de faturamento, por exemplo, da rede hoteleira, da gastronomia, tudo isso está diretamente ligado ao turismo. E ao turismo o turismo hoje ele está cada vez mais, qualificado. Por exemplo, quem vai participar de uma maratona, uma maratona de Nova York, é normal, no dia da maratona você nem viaja para lá, porque não tem hospedagem, está tudo tomado. Então é um produto muito importante para a cidade, para o país. E tudo isso vai acontecendo, então a gente está olhando sempre para qual oportunidade que nós temos. Então, investir naquilo que nós somos bons e buscar parcerias importantes, né, porque agora, com a abertura também da União Europeia junto com o Mercosul, isso nos traz também oportunidades, mas claro que essas oportunidades, é uma mão de via dupla, né, porque, Tem que ser bom para os 2 você lados. sempre, ganha lá mas também pode perder aqui. Então, nós temos que estar sempre antenado com tudo isso, e é nessa parceria que a gente quer propor com os Estados Unidos, é uma parceria que vai somar tanto para a gente levar coisas que é interessante para os Estados Unidos, quanto trazer tudo isso, principalmente a tecnologia que hoje IA, né, nos Estados Unidos, vocês são estão muito na frente do mundo, em quase todas as empresas que estão aí liderando, está nos Estados Unidos. Então eu acho que isso é o principal, que nós temos que ver muito isso e ver aonde a gente pode, trazer benefícios para trazer para cá e daqui para os Estados Unidos. Eu acho que essa troca, essa mão de via dupla é que é o mais interessante para a gente, focar, e o Elite Business vê muito isso. O último evento do Elite Business foi um sucesso, né, vários negócios aconteceram lá, Sim. teve presença de pessoas fantásticas. E quando que vai acontecer o próximo Elite Business, Marco? Olha, já era até para ter acontecido, mas nós estamos fazendo esta programação que provavelmente, vai ser em São Paulo, e o outro a gente já pretende fazer, em Brasília. A gente está trabalhando com esse foco. Por que Brasília? Porque a gente sentiu que, até eu fui com a Adriana lá, a gastronomia de Brasília está muito bacana. E uma coisa que a Você gente se pode falar de apaixonou por Brasília. Brasília, né, Mazzaron? Não, uma coisa que a gente pode falar de Brasília, o diferencial. Brasília, a capital, tá? Praticamente não tem carro blindado. A segurança é muito boa na cidade de Brasília. E nós temos uma gastronomia excelente, uma rede hoteleira maravilhosa, que aos finais de semana ela fica ociosa.
Então, nós podemos fazer investimentos maravilhosos com os empresários que lá estão, e ter, opções, né, de turismo na capital federal, e é isso que a gente quer também focar e levar coisas diferentes lá para a capital. E Mazzaron, a gente está caminhando aqui para os minutos finais do nosso podcast, que tá deixando aquele gostinho de quero mais, você vai ter que voltar mais vezes aqui, tá, porque não deu pra gente falar tudo que a gente queria falar. Uhum. Mas para a gente finalizar agora, esse negócio do porque a gente falou do esporte que no Brasil, infelizmente não tem incentivo, mas o agro tem. E você também está envolvido aí com ONGs, levando aí oportunidades também para o pequeno, produtor. Então eu queria que você falasse um pouco também, porque eu tenho visto muita gente que está saindo da cidade e indo para o campo para ter uma vida mais tranquila. Então o cara compra ali uma terra, pega a família dele, você tem essa experiência que você também tem aí seu sítio, sua fazenda aí que você também fica entre sua casa e lá. Como que você enxerga aí os próximos anos? Porque hoje com essa mobilidade a pessoa pode trabalhar online, ela não precisa mais ficar ali talvez num escritório, e tem muita gente querendo ir para o campo. O que que você enxerga? Você está vendo isso crescer mesmo aí no eu tenho visto isso na internet, mas você que está aí, vendo, você tá vendo essa trend aí? Como é que você e que você tem, de dica, né, porque eu passei por isso, eu saí de Los Angeles, fui para um rancho no Arizona, só que eu não me adaptei, voltei para Los Angeles de novo. Que dica que você dá? Você que é da roça, que nem você falou, e agora tá no agro, tá tendo essa trend, é o que a gente quer deixar uma dica, porque o nosso público é um público que quer conectar com pessoas bem-sucedidas. Quer conhecer pessoas igual você, quer ouvir a sua história, e aí hoje eu acho que deu bastante, mas para a gente fechar aqui com chave de ouro, qual uma dica que você dá para essa pessoa que quer viver off-grid, que nem eles falam aqui nos Estados Unidos, né? Longe da cidade e criar ali sua própria sustentabilidade. Que a pessoa que mora na cidade, morou na cidade a vida inteira, vai ter que se preparar para fazer essa mudança? Você fez o inverso, né? Você saiu do campo, foi para a cidade, agora as pessoas estão saindo da cidade e indo para o campo. Deixa aí um conselho aí para esse brasileiro que está pensando em fazer isso. Isso é uma grande verdade, isso é minha. Na realidade, hoje eu estava em São Paulo, né, eu cheguei aqui em cima da hora para a gente fazer essa reunião. O que que a gente vê aqui em São Paulo? Na grande São Paulo, né, mais de 12 milhões de pessoas entre a capital e aqui a região, do ABC, e se você colocar Guarulhos, vão aumentando e, enfim, toda essa região, só aqui no ABC nós temos 7 cidades, né. O volume de carro é muito grande. As pessoas hoje, às vezes buscam a qualidade de vida, ela quer estar fora desse ambiente de, por exemplo, hoje eu andei de metrô, porque às vezes você vai no centro da cidade, é até difícil para estacionar. Isso aconteceu em grandes cidades do mundo, por exemplo, a Europa é muito assim. Mas eu acredito que o Brasil, eu tive uma reunião no último sábado que eu fiquei muito feliz. O pessoal da região de Sorocaba, do Vale do Ribeira, até aqui a região de Mogi das Cruzes, e, o agro, ele está se desenvolvendo e querendo manter aquele pequeno produtor produzindo ali, ele consegue ter, por exemplo, a energia sustentável lá no pequeno, às vezes ele tem lá 2, 3 hectares, ele consegue plantar mandioca, ele consegue plantar banana, principalmente no Vale do Ribeira, né, ele consegue ter ainda um espaço para ter uma fazendinha de energia solar, e depois essa energia solar ele ainda, coloca na rede, né, então fica tudo sustentável ali de maneira limpa, né, sem poluição. E o que o governo tem que agora se preocupar, principalmente o governo federal, é manter ali naquela região, na região agrícola, boas escolas, cursos profissionalizantes. Então, eu acho que essa política é que o governo tem que ficar atento e levar para esse pessoal se manter ali, para ele, primeiro que ele vai, ter uma qualidade de vida melhor. Ele vai poder
ter produtos ali de qualidade que está sendo produzido e tal, e se manter, né, com um dinheiro bacana. E isso é uma questão que eu acho que a gente está começando a olhar um pouco mais para esse pra e principalmente o pequeno agricultor, porque o grande produtor aqui no Brasil, o pessoal da pecuária, que tem lá 15, 20 mil cabeça de gado, isso aí são poucos, né. Agora, aquele que tem ali, o gado que é para leite, às vezes ele tem uma criação ali mais específica que é de porco ou eh ele vai produzir carne, mas são commodities que vai ser importante, pra alimentar aquela região que ele está ali, e que ele pode inclusive, se manter e manter a família dele daquele negócio. Então eu acho que isso é uma coisa que vai automaticamente nos próximos 10, 20 anos aí, acabar valorizando muito mais esse pessoal que ficou esquecido ali, e que, eles vão inclusive muita gente que, vai querer voltar para lá. Isso é como o pessoal que vinha do Nordeste aqui para São Paulo, ele vem, ganha um dinheirinho, depois ele volta para o Nordeste. Eu acho que é mais ou menos essa migração que veio, acaba voltando depois para manter o negócio ali. E eu tenho visto que, como você falou, a gente anda esses dias eu andei bastante de carro aqui, que nós somos de São Paulo até a Argentina e Paraguai, nós fomos, no motorhome, e a gente foi vendo, o Brasil tá muito bonito você passar e ver a plantação que tem, tá tudo muito cultivado e tal. Então eu acho que nós estamos já num bom caminho, só temos que valorizar mais o agricultor, o homem que produz, as famílias que moram ali na lavoura e na roça. Gente, hoje que podcast fantástico, viu, Sammy? Sammy me É passou o contato gostoso de ouvir alguém que tem é tanta experiência, tem tanto, né, é tanto conhecimento de delicioso, tanta coisa, assim, ensinando é pra gente, é muito delicioso. bom. Quando o Sammy Swiden passou o contato do Marcos Mazzaron, entrei em contato com ele, primeiro que ele foi muito simpático, muito querido, e nesse podcast a gente teve uma aula sobre, a importância do esporte, principalmente ciclismo, e empreendedorismo. Então você que está assistindo a gente, 323 Midnight, você está vendo aí o Instagram do Marcos Mazzaron, gente, @Marcos Mazzaron com 2 E, N no final. Já segue, se fez sentido esse podcast, já segue, se conecta para fazer negócio, para conhecer mais sobre essa história maravilhosa do Marcos. Foi muito especial, Marcos. Obrigado pela sua participação hoje, viu? Eu que agradeço ao Seminho, a você, Gilson, ainda mais que é paranaense, né. Eu Sim, pé nasci no vermelho. Paraná, eu tenho o título de cidadão paulistano com muita honra, gosto, adoro o estado de São Paulo, gosto muito daqui, assim como me sinto muito bem no Brasil todo, sabe. Mas eu sou uma pessoa que gosto de estar indo conhecer lugares novos e tudo isso. E eu aprendo a cada dia, na realidade, eu sou uma pessoa que procuro me informar sempre e estar participando da vida ativa, principalmente das comunidades que são, do pessoal que batalha ali no dia a dia. Então eu acho que quando a gente fala: "Olha, o Brasil é o país do futuro", a gente sempre ouviu isso aí, né. Mas eu acho que ainda vai ser, eu acho que ainda vai ser, eu tenho certeza absoluta de que os meus filhos, os netos, esse pessoal mais jovem, a gente pode não ser nessa geração aqui, mas as próxima geração vai se atentar a tudo isso, vai querer um país muito mais equilibrado em todos os aspectos. Então eu vejo que, esse aprendizado que a gente traz aí dos Estados Unidos, da Europa, de países que realmente são muito mais desenvolvidos do que o Brasil, nós somos um país muito jovem e esses problemas que hoje a gente vive, a Europa já teve, muitos países já tiveram problemas muito parecidos com o que a gente vive hoje. Então eu tenho certeza absoluta de que com essa questão da tecnologia agora, com IA, com tudo isso, as coisas vão se acelerar muito mais. E eu é que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, eu sou um eterno aprendiz, viu? Se eu Isso viver é bom, 100 anos, vou estar aprendendo aqui cada dia. Obrigado. que bom. Mazeron, Foi prazer estar muito com bom. você, como sempre, meu amigo, meu companheiro. Vou te convidar de novo aí, já deixar o convite para próxima. Também quero que você e a Adriana venham aqui palestrar na Caroline University aqui em Los Angeles.
tá? Passar isso aí, porque os nossos alunos precisam também, além dos nossos ouvintes aqui, nossos alunos também precisam ter contato com brasileiros de sucesso. Porque quando você tem contato com pessoas de sucesso, as chances de ter sucesso aumentam, né? Se você fica tendo contato só com derrotados, você vai ser um derrotado. Então é isso que a gente quer trazer aqui, Mazarão. Obrigado, Deus te abençoe e já deixo o convite tanto para voltar, como para vir aqui também fazer a palestra aqui para os nossos alunos. Posso contar com você? Você é meu irmão, pode contar sempre. Eu sou fã do teu time aí, tamo junto sempre. Obrigado, eu é que agradeço, tá? Obrigado, Mazarão. Deus abençoe.